Capítulo 58. Como ensinos de antigas esculturas da Bíblia podem ser relevantes para nós hoje? Convenhamos, a Bíblia foi escrita numa época e num lugar bem diferente do Ocidente em que vivemos no século XXI. Os costumes, tradições e cultura, em geral, não estavam nem perto daquilo que praticamos hoje. As situações que eles enfrentavam e as formas pelas quais lidavam com os assuntos da vida simplesmente não têm nenhuma relação conosco. Então, como os ensinos da Bíblia podem ser relevantes para a sociedade moderna? É verdade que o Antigo Testamento foi escrito de 2.500 a mais de 3.000 anos atrás. O Novo Testamento foi escrito por volta de 2.000 anos atrás. As culturas eram diferentes, não há dúvida sobre isso. O que as pessoas faziam e como elas se expressavam não se parecem nada com o nosso mundo moderno. É também verdade que o Novo Testamento, por exemplo, mandou que os homens saudassem seus irmãos em Cristo com um beijo santo. O texto instruiu os donos de escravos sobre como tratar seus escravos e como os escravos deveriam responder a seus donos. Durante os tempos bíblicos, a filha era dada ao homem em casamento arranjado, e as esposas não tinham direitos legais. No entanto, com todas essas diferenças culturais, a Bíblia ainda é extremamente relevante para nós hoje. Isso se deve a tudo que se relaciona à sua essência. Uma revelação relacional. A Bíblia é uma revelação de Deus à humanidade. Ela explica quem Ele é, como Ele é, quanto Ele é apaixonado por um relacionamento conosco, quem somos nós, por que estamos aqui, por que estamos separados dele e como podemos restaurar o nosso relacionamento com ele. A Bíblia apresenta uma visão de vida muito diferente da que nós, humanos, temos. Ela apresenta a visão do mundo do ponto de vista de Deus, sua cosmovisão, para ser exato. Cosmovisão é o que presumimos ser verdade sobre a composição básica do mundo. E é a cosmovisão dele que Deus quer que abracemos. A palavra de Deus atinge o nível profundo de cosmovisão de uma pessoa. É onde as crenças são formadas, os valores são estabelecidos e os relacionamentos com Deus e com as outras pessoas são definidos. É nesse nível que são feitas as escolhas. O texto hebraico e com todos os ensinos de Jesus visam esse nível de cosmovisão. A cultura, então, não está em questão, e sim a maneira pela qual os humanos respondem à mensagem da cosmovisão de Deus. As Escrituras deixam a escolha individual ter um relacionamento com Deus, aceitar sua cosmovisão e viver no ambiente e nas circunstâncias de cada pessoa. Isso torna a Bíblia relevante para qualquer cultura. Uma vez que a Bíblia trata do relacionamento com Deus e de experimentar sua cosmovisão, ela é transcultural. A verdade sobre Deus e a realidade deste mundo que Ele criou é universal e relevante para todas as pessoas, em todas as culturas, em todas as épocas. Em última análise, então, o objetivo do leitor da Bíblia deve ser compreender o que Deus está lhe dizendo pessoalmente, como as Escrituras são relevantes e aplicáveis à sua vida no mundo presente. Contexto histórico. Interpretar e compreender a relevância das Escrituras para a nossa vida envolve 2 passos. O primeiro é determinar o que as passagens específicas significam para os que originariamente as falaram ou escreveram e o que significavam para os que ouviram ou as leram. E é aí que o cenário histórico-cultural se torna importante. Pelo fato de a Bíblia ter sido escrita em vários períodos de tempo, precisamos compreender seu contexto histórico. A maneira pela qual determina a verdade se aplica a nós precisa ser entendida por meio das atitudes, cenário, estilo de vida e estrutura política dos tempos em que ela foi escrita. Nós começamos a compreender a Bíblia quando aprendemos o que foi dito, quem o disse, como isso foi dito,
onde foi dito, quando foi dito e por que razão foi dito. Nesse primeiro passo, precisamos lembrar que cada dito ou escrito nas Escrituras foi dito ou escrito a nós que vivemos no século XXI. Moisés e os profetas falaram aos filhos de Israel. Jesus falou aos discípulos, às multidões e aos vários indivíduos. Quando os apóstolos escreveram os evangelhos e quando Paulo, Pedro, Tiago e outros escreveram os outros livros do Novo Testamento, eles se dirigiram a determinados ouvintes ou leitores da sua época. É improvável que qualquer um dos autores das Escrituras compreendessem que, dali a uns 2 ou 3 mil anos, seus escritos estariam como Bíblia Sagrada autorizada para o mundo inteiro ler. A verdade é que eles escreveram o que escreveram no contexto histórico e para uma audiência consideravelmente diferente da nossa hoje. No entanto, embora as palavras das Escrituras possam não ter sido escritas especificamente para nós no século XXI, isso não significa que não foram escritas para nós também, tanto quanto para os destinatários originais, uma vez que Deus revelou a si mesmo e a sua verdade a uma audiência específica, num tempo específico da história. A nossa primeira tarefa é interpretar o que ele pretendeu lhes comunicar naquela época. A verdade relevante. Mas então vem o segundo passo muito importante: compreender qual verdade universal e relevante Deus nos está revelando agora. Lembre-se de que a Bíblia não é uma obra literária comum, é a palavra viva proveniente do Deus vivo, e a sua palavra é relevante para cada pessoa que vive hoje e é aplicável a cada um de todas as situações da vida, não importa qual seja o ambiente cultural. O escritor do livro dos Hebreus disse: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar contas. Hebreus capítulo 4, 12 e 13. A verdade da palavra de Deus transcende a história, as culturas, os costumes, as línguas e a linha do tempo. Por isso, quando estamos tentando compreender o que Deus quis que as pessoas soubessem quando Ele lhes deu a sua palavra, também estamos desejando compreender o que Ele quer que saibamos hoje em nossa vida. Precisamos lembrar que as Escrituras constituem um documento sempre vivo, tornado real pelo Espírito Santo. Paulo disse que podemos conhecer essas coisas porque Deus revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. O apóstolo Paulo prossegue afirmando ter dito palavras que lhe foram dadas pelo Espírito, comparando coisas espirituais com espirituais. 1 Coríntios 2, versículo 13. Há verdades do Antigo e do Novo Testamento que o Espírito Santo quer aplicar a nós. Nossa resposta pode, então, ser: Deus, o que queres que eu experimente das palavras do teu livro? O meu coração está aberto. Ajuda a verdade das Escrituras a penetrar no meu íntimo. A Bíblia é real e relevante hoje e em todas as culturas, porque Deus, o autor do livro, é real e relevante para toda a sua criação. Capítulo 59. Por que a Bíblia é tão mal interpretada? A Bíblia procede de Deus, por isso você pode pensar que, quando os cristãos a leem, deveriam todos receber a mesma mensagem. Mas existem variados ensinamentos procedentes da Bíblia porque as pessoas a interpretam mal. Qual é a principal causa dessa interpretação equivocada? Como é possível que cristãos, homens honestos à procura da verdade, possam interpretar mal o significado da palavra de Deus? Existem várias razões para isso. E todos nós
precisamos aprender como interpretar corretamente a palavra. Mas existem dois erros cruciais que as pessoas geralmente cometem quando tentam interpretar o significado da Bíblia. Primeiro, elas tomam versículos ou palavras das Escrituras fora do contexto. Segundo, elas aplicam ao texto seu ponto de vista ou suas emoções. E quando isso acontece, nós interpretamos mal o significado e a mensagem da palavra de Deus. Falta de contexto. Imagine você andando ao meu lado, Cia, enquanto converso com 3 dos meus 4 amigos. Você me ouve dizer: não, semana que vem vou deixar Stephanie, Scott. Scott ficará com ela. Você se detém para saber mais a respeito, mas conta para um de seus amigos. O que o segue é o que você diria. Você sabe da última sobre Cia e Stephanie, McDowell? Não, respondeu seu amigo. O quê? Acabei de ouvir Cia dizer que ele vai deixá-la e que ela ficará com a custódia do filho deles. Chocado, o seu amigo dá uma olhada na minha direção. Inacreditável. Aí está outro daqueles conferencistas cristãos que está sempre enfatizando o relacionamento e não vive a própria mensagem que prega. Realmente é uma vergonha. O que aconteceu realmente? Você interpretou corretamente minhas palavras? Você deve ter ouvido corretamente, porque eu de fato disse que deixaria minha esposa na semana seguinte e que Scott, nosso filho, ficaria com ela. Mas o que você não ouviu foram as sentenças ditas antes e depois. Aqui estão as palavras do contexto. Você deve estar animado com a próxima turnê de palestras no Canadá, diz o meu amigo. Sim, eu estou realmente ansioso por isto, eu respondo. Você parte no final dessa semana, certo? Scott vai com você? Não, semana que vem deixo Stephanie. Respondo. Scott vai ficar com ela, então faço uma pausa. Vou estar fora apenas uma semana, por isso não será tão difícil para nós. Na verdade, eu detesto ficar longe da minha família. O detalhe é que podemos omitir o verdadeiro significado do que é dito ou escrito quando tomamos palavras fora do contexto. A interpretação correta requer um contexto correto. Podemos manter as escrituras dentro do contexto quando compreendemos o cenário da passagem. O que vem imediatamente antes e o que vem depois de um versículo, seja numa declaração como vou deixar Stephanie, seja numa passagem das escrituras que isolamos e não a compreendemos dentro de toda a narrativa, corremos o risco de interpretar mal o significado, aplicando seu ponto de vista. Outra importante razão pela qual as pessoas interpretam mal a Bíblia é que elas aplicam o próprio ponto de vista a uma passagem. Às vezes as pessoas são culpadas por usar versículos bíblicos apenas para confirmar sua opinião. E quando descontextualizamos um ou mais versículos, podemos apoiar qualquer opinião. Além disso, por vezes, a experiência passada e os relacionamentos doentios de uma pessoa a impedem de fazer interpretações corretas. As coisas que você tem feito ou os relacionamentos que você tem vivido, especialmente com seus familiares, desempenham um papel crítico na formação de sua visão de si mesmo e de sua vida. E essa formação quase sempre afeta negativamente como você aborda e interpreta pessoalmente a Bíblia, porque a maneira como você se relacionou com seus pais e como eles se relacionaram com você influenciam significativamente sua percepção de Deus. Por exemplo, se você foi criado por pais autoritários e vivenciou grande desaprovação ou indiferença da parte deles, provavelmente projetará esses sentimentos no seu relacionamento com Deus. Naturalmente, você levará essas lentes distorcidas para a sua leitura das Escrituras e acabará vendo Deus como uma figura autoritária e distante. Para mim, Josh, ter crescido num lar com um pai alcoólatra contaminou fortemente minha visão a respeito de Deus, das Escrituras e da vida cristã. E, por consequência, acabei interpretando mal algumas passagens da Bíblia.
Veja, desenvolvi um padrão de pensamentos e comportamentos que me tornou alguém que os psicólogos chamam de resgatador. Sempre que eu via meu pai ferir minha mãe, eu entrava em cena e tentava impedi-la de ser machucada. Isso se tornou um padrão psicológico e emocional vitalício para mim. Eu sempre tentava resgatar pessoas feridas em situações de dificuldade. Quando me tornei cristão, mantive esse padrão comportamental doentio, embora não me desse conta de que era doentio. Sempre que eu via alguém fazendo mal, minha compulsão protestava. Mas eu não sabia que se tratava de uma compulsão. Eu pensava tratar-se de compaixão. Eu pensava estar demonstrando o amor de Deus. Quando li a passagem, levai os fardos uns dos outros, e assim estarei cumprindo a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Pensei que isso significava ser emocionalmente responsável por resolver os problemas das pessoas, tirando delas qualquer que fosse seu fardo. Eu pensava estar cumprindo a lei de Cristo e agindo como ele agia. Na realidade, eu estava me prejudicando e, em muitos casos, prestando um desserviço a essas pessoas. Tudo isso estava se reforçando em minha vida porque eu estava interpretando mal a palavra de Deus ao olhar por meio das minhas lentes desfocadas do resgate. Procurei a ajuda de outras pessoas para que pudesse ver essa passagem claramente. Aprendi que as Escrituras não ensinavam que levar o fardo de alguém significava assumir a responsabilidade pelo problema ou ferimento daquela pessoa. Ao contrário, significava andar junto e gentilmente ajudar uma pessoa a carregar o próprio peso. Levar as cargas dos outros não significa assumir a responsabilidade por seus problemas. Significa ser responsável diante delas, confortar, encorajar e apoiá-las em sua dor ou dificuldades. Sim, Gálatas 6:2 nos diz que devemos levar os fardos uns dos outros. A chave para minha virada foi a passagem que descobri apenas 3 versículos adiante. Gálatas 6, versículo 5 declara: porque cada um carregará o seu próprio fardo. Ora, isso pode parecer confuso a princípio, mas se ajusta quando percebemos que existe uma importante diferença entre responsabilidade e fardo, carga. A palavra grega para fardo é baros, que denota um grande peso. Jesus usou essa palavra quando descreveu os trabalhadores na vinha que tinham suportado a fadiga do dia inteiro e o calor intenso. Mateus 20:12. Esse foi um pesado fardo a carregar. Todos nós enfrentamos situações que pesam sobre nós e Deus fica satisfeito de que outros experimentem. Gálatas 6:2 conosco, andando ao nosso lado para nos apoiar em nossa dificuldade. Pense na imagem de um homem carregando uma pesada trave nos ombros. Agora, observe quando 2 amigos chegam perto dele. Eles colocam seus ombros um em cada lado da trave e o ajudam a levantar sua carga. Esse é o quadro aqui. Quando estamos sobrecarregados por um ferimento, uma enfermidade, a perda de um emprego ou de um ente querido, precisamos de apoio. Precisamos que outros nos ajudem a levantar o nosso fardo pesado. No versículo 5, porém, Paulo usa uma palavra diferente. Ao afirmar que cada um carregará o seu próprio fardo, Gálatas 6:5, ele emprega o termo grego portion, que se refere a algo de pouco peso que é carregado, como a bolsa com suprimentos que um soldado do século I carregava no campo. Um termo mais natural é dado na tradução da New Living Translation. Cada um de nós é responsável por sua própria conduta. Gálatas 6:5. Em outras palavras, essa carga é incumbência sua e levá-la é sua inteira e exclusiva responsabilidade. É a mesma ideia que Paulo estava transmitindo quando disse: assim cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14:12.
Todos nós temos responsabilidades pessoais, e quando deixamos de cumpri-las, fazendo um julgamento ruim, tomando decisões erradas ou cultivando atitudes negativas, devemos enfrentar as consequências. Interferir e remover as consequências naturais e corretivas do comportamento irresponsável das pessoas pode privá-las de lições valiosas, lições que podem ser cruciais para o seu crescimento e maturidade. Interpretamos mal a Bíblia quando tomamos palavras ou até mesmo versículos fora do contexto e quando aplicamos nosso ponto de vista ou nossas emoções disfuncionais ao texto. Há um meio correto de interpretar a palavra de Deus, que requer um estudo cuidadoso e um processo específico. Discutiremos isso na pergunta seguinte: como interpretar corretamente a Bíblia?